Olá! É muito bom estar com vocês novamente. É com muito carinho que eu me dirijo a vocês nesta aula em que nós iremos continuar a ordenar as letras que vocês já conhecem e apresentar as que ainda faltam ser ensinadas. Na última aula, nós alinhamos a 14ª letra do alfabeto, que faz aquele som assim, nenê, e que vocês treinaram, né, em casa, quando fizeram a cópia do desafio 5, que eu acho que todo mundo fez, né? E através das palavras-chave não, a palavra nada, a palavra novo, nova e neném, vocês relembraram o som dessa letra e viram também várias palavras, não é, que começam e em que entra essa letrinha. Com a folha do livro que eu mostrei para vocês, onde está a figura do neném, eu coloquei também um versículo que eu gostaria de ler para vocês, porque no final da aula eu quero falar alguma coisa para vocês a respeito de ser uma nova criatura. Nós pensamos assim, nova criatura é uma coisa, seria assim, um neném, seria alguém que está começando a vida, mas é mais ou menos isso. Mas eu queria dar maiores detalhes sobre isso. Mas nós só vamos conversar sobre esse assunto depois que eu apresentar para vocês uma noção que eu já apresentei, vocês já conhecem, mas que nessa minha fase de revisão eu estou querendo apresentar novamente, né? Estou querendo que vocês relembrem, porque ela apresenta uma dificuldade, né? Um sinal gráfico que vocês guardaram. O nome chama-se tio. Qual a função do tio? Faz o A e o O receber esse som, ficarem com o som anasalado. Então, o A fica an, o O fica como vocês vão ver mais adiante, quando nos referirmos ao O. Então, aqui, vamos ver. Aqui é a palavra não, que é a palavra-chave, né? Que eu apresentei quando eu apresentei a negação, né? Apresentei o sim e o não. Então, vamos ler. Aqui não, aqui cão, essa seguinte, a palavra pão, a seguinte, a palavra mão, não é? E depois a palavra vão, que pode ser o vão da mesa, quer dizer, um espaço, ou pode ser também uma ação. Eles vão de carro até Petrópolis. Eles não vão de carro, eles vão de ônibus, né? Então, vão. A palavra dão, que também é uma ação, eu digo assim, aquelas senhoras dão alimento para os mendigos, quer dizer, elas ajudam os mendigos alimentando-os. Então, dão, uma outra ação. E também a palavra são, que eu não cobri aqui, mas a são, que também é uma ação. É uma ação também, né? Eles são muito atenciosos, elas são tão carinhosas. Agora nós iremos trabalhar com umas figurinhas relâmpago. Você já conhece cartão relâmpago, né? Mas hoje vai ser cartão relâmpago para você. Figurinha relâmpago, porque elas são menorzinhas. Então eu vou mostrar para vocês a palavra, vocês vão ler e depois vão ver se vocês acertaram, para fixar bem essa terminação. Ão. Então vamos lá? Leiam, procurando fazer o barulhinho, o som da sílaba, a sílaba na cabeça e dizendo a palavra pronta. Então vamos lá. Aqui, palavra limão. Vocês acertaram? Limão. Essa daqui.
palavra sabão. Acertaram? Essa daqui, gente. Vamos ver o que está escrito? Melão. Melão ficou meio esquisitinho, mas também existe melão amarelo, né? Existe aquele melão verde clarinho e o amarelo. Essa daqui é uma palavra trissílaba. Vamos ver? Aqui. Avião. Palavra peão. Pena, né, que eu não posso ver vocês lendo. Gostaria muito de estar aí para ver vocês lerem. Essa é a grande diferença, né, da aula presencial para essa aula virtual. Mas eu acredito que vocês estão conseguindo ler, né? Ai, se Deus quiser, vocês vão conseguir. Se não conseguiram, vão estudando, revejam o vídeo, se tiverem alguma dúvida, para irem fixando, né, as palavras. Essa daqui é a palavra pão, né? Palavra pão. Pão de forma, com um presuntinho, né? Um misto quente, vai muito bem, né? Tá? Palavra botão. Botão. Essa outra palavra, leão. Olha o leão aqui, leão. Isso aqui são as figurinhas relâmpago. Elas vão, aparecem e desaparecem logo. Essa daqui, mamão. Mamão. A mão ainda não foi aberta. Essa daqui, vamos lá, violão. Um violão. Esta próxima, essa já é mais dificilzinha, mas vocês vão conseguir. Lembrando que quando aquela letra está entre vogais, ela fica fraquinha. Então vamos lá. Camarão. Olha o camarão aqui, muito gostoso, né? Um camarão. Essa daqui é uma palavra que tem 4 sílabas. Ela é uma palavra, como nós dizemos, a partir da 4ª sílaba, 4ª, 5ª, 6ª sílabas, nós dizemos que elas são palavras polissílabas. Então, poli quer dizer muitas, né? Então, polissílaba. Então, é o caso dessa palavra aqui, é uma palavra polissílaba. Ó, vamos lá. Televisão. Televisão. O meu modelo é bem antigo, porque era o desenho que eu tinha. Desenho daquela época, né? As televisões agora são bem mais modernas, com um design bem melhor, mais bonito, né? É a palavra televisão. Então, será que vocês recordaram, lembraram direitinho dessas palavras? Será que vão conseguir escrever agora sem eu mostrar, sem eu falar nada? Então, vamos direto para o caderno, vamos pegar o caderno para nós, então, fazermos a nossa atividade no caderno. E em que não deixa de ser um desafio. Por quê? Porque diz assim, veja se acerta, hein? Veja se acerta. Então, vocês vão fazer a data, vão pular uma linha, vão escrever o nome de vocês ao lado da palavra aluno ou aluna e vão copiar esse enunciado. Veja se acerta. Veja se acerta, hein? Então, vamos lá. Vamos colocar o numeral 1, porque ao lado do numeral 1, eu quero que vocês escrevam a palavra pão. Pão. Vamos lá. Para vocês fazerem certinho, não se esqueçam, podem fazer o barulho baixinho para poder não confundir nenhuma letra, né? Então, ó, pop, pop, pop. Sabe que é o barulho pop, pop, do que começa a palavra papai, né? Então, pão. Fizeram assim,
pão. Pulem uma linha, pão. Pulem uma linha, coloquem o numeral 2 e no numeral 2 vocês vão escrever a palavra peão. Peão. É o nome daquele brinquedo, né? Que os meninos gostavam muito de brincar e era realmente emocionante ver a habilidade com que eles jogavam o peão. Havia uns meninos que colocavam o peão na mão e o peão ia rodando e eles equilibrando com o peão na mão. Era muito interessante. Pena que aquelas brincadeiras antigas terminaram, né? Agora a gente não vê mais essas coisas, né? Então, fizeram assim, peão. A terceira palavra é a palavra leão. Leão. Um animal feroz, né? Um animal selvagem. Então, letra da liberdade, né? Le. E a terminação ão. Leão. Vejam se acertaram. A palavra 4 é a palavra limão. 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 Assim, ó. Limão. Limão. Um limão inteiro e uma metade, né? Aliás, eu deveria até colocar limões, né? Porque tem um limão e meio, que essa metade já é um pouquinho, é um limão também, né? Mas só para o desenho ficar mais expressivo. A palavra 5 é a palavra sabão. Já sabe. Sim, e assim, né? Que eu vou contar depois para vocês porque que é assim. Sabão. Sabão. Fizeram assim? Sabão? Sabão. A palavra 6 é a palavra botão. Botão. Essa palavra eu vou até mostrar antes porque esse está entrando aqui de penetra, né? Que eu ainda não expliquei muitas coisas. Então, vou dar uma colherzinha de chá. Botão. Bom, gente, agora vocês vão fazer o seguinte. O número 7, vocês vão colocar ao lado, na linha do 1, tá? Porque eu vou precisar desse espaço aqui para fazer o quebra-cabeças que vem a seguir, hein? Atividade seguinte. Então, o 7 vai entrar na linha do 1, o 8 na linha do 2. Mas vamos botar o número 7, assim dá um espaço, né, para botar o 7, porque vocês vão escrever no número 7 a palavra mamão. 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 Com 3 ondinhas, né? Vocês já viram por que não podem esquecer de nenhuma ondinha, porque tem aquela outra letrinha que nós já conhecemos bem, né? Que só tem 2 voltinhas, só tem 2 ondinhas. Então, se fizermos só 2, vai ficar nananana, e não mamamamamam, tá? Parecem, mas não são a mesma coisa, né? Mamão. Número 8 é a palavra, é uma palavra trissílaba, é a palavra avião. 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 Então, vamos ao meio de transporte, né? Avião. Esse avião aqui. Número 9 é a palavra, o nome de uma fruta. Melão. Melão. Então, mamãe, já sabe que é a letra da mamãe, né? Que começa a palavra mamãe. Melão. Assim. Melão. O número 10, vocês estão fazendo agora a linha correspondente à linha do 4, né? O numeral 10 entra aqui na linha do 4. E a palavra, essa é mais difícil, trissílaba também, ó. Mamarrão.
a letrinha que está fraquinha, né? Porque está entre duas vogais, dois A. Camarão, assim. Camarão, camarão. Número 11, que vai entrar na linha do 5, e vamos escrever o nome do instrumento musical, que é a palavra violão, 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 violão. Aqui o violão. E a última palavra é a palavra gavião, tá? O desenho do gavião eu não encontrei para mostrar para vocês, tá? Mas não tem problema não. Todo mundo imagina como é um gavião, uma ave de rapina, né? E deve ter um bico grande, porque ela é de rapina, ela ataca os outros. Todo mundo já deve ter visto um gavião. Gavião. Então, gente, é igualzinho a avião, só que aqui na frente tem a letra da graça, né? Aquela assim, ó, faz assim, tá? Gavião, tá? Tudo bem? Conseguiram fazer todas as palavras? Preparem-se, porque agora vocês vão pular uma linha para escrever essa palavra aqui, ó, que vocês já viram na aula anterior e que fala o nome de da atividade que nós vamos fazer agora, um quebra-cabeça. Quebra, já viram que essa é a letra que está na fila para começar a ser trabalhada, né? E ela faz esse som, quebra-cabeça, tá bom? Vocês vão pular uma linha, escrever a palavra quebra-cabeça, depois vão fazer este quadro aqui. 5 linhas na horizontal, pulando linha, pulando sempre uma linha para dar um espaço para escrever a palavra, ó. Então faz uma linha horizontal, ocupando toda a linha do caderno, depois pula uma linha, faz uma outra paralela a essa, pula uma linha e assim sucessivamente, fazendo então 5 linhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Façam assim. Façam a lápis mesmo, porque se errar depois apaga. Aí depois se vocês tiverem canetinha, se quiserem fazer com a canetinha para ficar bonitinho, aí vocês podem fazer com calma, tá bom? Então, agora aqui vocês vão calcular mais ou menos a metade dessa primeira linha aqui. E colocar um pontinho assim na metade da primeira linha, a mesma coisa na linha de baixo, um pontinho também, e para vocês dividirem esse quadro em 2 setores, assim. Agora, nesse setor aqui, vocês vão calcular daqui a aqui, calcular uma metade, fazer a mesma coisa. Pontinho aqui em cima, pontinho embaixo, e para ligar. E do outro lado também a mesma coisa, e fechando as laterais, aqui e aqui. Bom, pronto? Agora, como nós ainda estamos trabalhando, fixando bem essa letra, nós vamos usar as 4 palavras-chave dessa letra e vocês vão fazer assim, ó. No primeiro setor, no primeiro quadrinho, vocês vão escrever a palavra não. Na segunda coluna, lá embaixo, escrever a palavra nova. Na terceira coluna, na segunda linha, né, segundo espaço, vamos escrever a palavra nada. E aqui em cima, no cantinho, a palavra neném. Gente, agora se preparem, porque esse é o desafio que vai ficar para casa. E olha só, eu não vou dar nenhuma colher de chá, hein? Vamos ver se vocês vão conseguir fazer. Mas eu quero explicar para vocês o macete, como se trabalha com isso aqui. Por isso eu vou dar a oportunidade para vocês verem, se vocês descobrem como nós
fechamos em um quadro, fazemos direitinho esse quadro. Então, eu vou mandar para casa, vocês vão quebrar a cabeça, vão tentar fazer sozinhos, vão procurar. Tem que dar nas colunas as 4 palavras, sem repetir nenhuma, não pode repetir. Nas linhas, as 4 palavras também, sem repetir nenhuma. Então, tem que ser assim, não pode ter nem repetido nem assim, tá? E vocês vão fazer isso para casa. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero que vocês observem bem essas palavras que são palavras-chave para a fixação dessa 14ª letra com som nenê. Bom, vamos então virar a folha do caderno e vamos escrever aqui desse lado. Vocês se lembram que na aula anterior eu conversei com vocês a respeito de gênero? O que é o gênero? Se o elemento é do gênero masculino, do gênero feminino, se referir a pessoas, se referir a substantivos de um modo geral. Se referir a animais, normalmente nós falamos macho ou fêmea, né? Então, a atividade agora vai ser uma atividade de cópia, porque vocês vão copiar primeiro 10 palavras assim, aqui, uma abaixo da outra, pulando linha, e podem, olhando, eu vou dizendo para vocês. E vocês, se não souberem, vão copiando aqui. Então, vamos lá. É a palavra galo, galo. Faltou dizer. Numere formando casais, tá? Copiem aí sim. Numere formando casais. Depois pulem uma linha e coloquem o número 1 e vamos escrever a palavra galo, tá? Pulem uma linha e coloquem o 2. No número 2, vocês vão escrever a palavra cavalo. Cavalo é também uma atividade de cópia, mas uma atividade em que as palavras que vocês estão copiando vão ser utilizadas para a execução do exercício que tem que ser feito, que precisa ser feito para a fixação da noção, tá? Não, também, se vocês depois quiserem fazer o download, quiserem para poderem ter a folha e colar no caderno, por cima do que vocês copiaram mais ou menos, aí vocês depois vejam como fica melhor para vocês, tá bom? Número 3, a palavra bode, pulem uma linha, coloquem o 4, que é a palavra boi. Um animal tão grande com um nome tão pequenininho, né? Boi. Número 5, a palavra leão. Número 6, a palavra cão, também uma palavra pequena, né? É um animal grande, mas também há cães que são pequenininhos também, né? São menores. Número 7, a palavra leitão. Leitão é a mesma coisa que um porquinho, né? Um porco neném. Leitão. Número 8, o nome de uma ave chamada marreco. Marreco. Né? Marreco. Lembra um pouco um pato, né? Marreco. Número 9, a palavra rato. E número 10, a palavra pombo. Olha bem a palavra pombo. Eu não falei para vocês que perto do neném, da letra que começa neném, da letra que começa mamãe, os amiguinhos, as jetinhas amigas ficam dengosos, comanhosos, então eles ficam anasalando o som também, tá? É meio parecido como se tivesse o tio. Ele faz o mesmo som, fica em, on, né? Tanto com o neném quanto com a letra que começa com o neném, como com a letra que começa a mamãe, acontece essa situação. Por isso aqui nós vamos ler pombo, pombo. E então vocês vão prestar atenção para fazer direitinho com as 3 ondinhas, né? Com a mamãe, é só se depois da letra da mamãe
vier ou a letra da bondade ou a letra do papai, aí vai ser sempre a mamãe, porque a mamãe, ela é sempre boa, né? E ela gosta sempre de estar perto do papai, né? Então ela fica sempre perto ela lembra a bondade, né? A qualidade que a mamãe tem, que é a bondade, e lembra do papai, que é o namorado da mamãe, né? Não deixa de ser pela vida toda. Então, agora, se não, vai ser sempre o neném, que o neném fica perto de todo mundo gosta do neném, tá? Então, aqui vamos fazer, agora aqui desse lado, exatamente isso que eu fiz aqui. Deixa um espaçozinho, aqui abre parênteses, fecha parênteses e vamos escrever cadela, porque dentro desses parênteses vocês vão colocar o número correspondente. Por exemplo, aqui na palavra cão, né? Cadela. Qual é o masculino de cadela? É cão, né? Então aqui dentro é para botar o numeral 6 dentro do parênteses, tá? Por isso que está a ordem da atividade é numérico formando casais, tá? Então, abaixo a palavra rata, pula uma linha e coloca rata, parênteses na frente. Abaixo de rata, a palavra marreca. Marreca. Vocês repararam, sabe por que eu quis colocar também marreca? Para vocês verem que para a letra da raiva ficar forte, no meio da palavra, ela precisa de ser duplicada, precisa ter duas iguais, porque aí fica uma fica com esse a outra fica com o E. Aí fica tudo fica empate, né? Tanto que na hora de separar as sílabas, esse vai para ficar junto com A, outro tracinho, e esse fica perto do E, tá? Então, marreca. Pula uma linha, olha só, aqui está escrito leitoa, leitoa. Leitoa é o feminino de leitão, né? Leitoa. Depois, abaixo a palavra pomba, pulem uma linha. Depois vem a palavra galinha, inha. Olha que a letra muda junto com o neném. E ela muda quando está sozinha, mas quando ela está perto do neném, ela fica manhosa. Então fica inha. Ela faz esse som, né? Inha. Se estiver perto da letra da liberdade, ela faz lia. E se estiver perto da letra do coração, ela faz shh. Depois, abaixo da galinha, vamos colocar a palavra vaca, pulem uma linha. Aqui, a palavra cabra. Aqui, ó, cabra. Ela está fraca. Por quê? Porque tem a letra aqui da bondade que faz ela ficar fraquinha. E o pior é que ela não pode nem chamar a outra para ficar junto com ela, porque ela não, a regra não admite isso. Então ela fica cabra. Cabra é o feminino de bode, né? Depois a palavra leoa, depois. Aqui, essa palavra, olha, vocês nunca viram essa palavra escrita, mas vocês podem descobrir, ler sem nenhuma dificuldade, porque, olha, faz assim, égua. É lógico que nós não dizemos égua. Eles falam junto, guá. Fala bem rapidinho, né? Mas égua. Então, vocês vão fazer isso. E agora, sozinhos, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem essa atividade enquanto eu e a Lília vamos cantar aquela melodia que nós cantamos na aula passada. Só que eu não vou mostrar a letra porque vocês estão ocupados aí fazendo o deverzinho, mas eu quero que vocês guardem bem a melodia desta musiquinha que nós cantamos na aula passada. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada
me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ah, gente, não é gostoso a gente cantar? Eu acho que vocês já aprenderam, não é? Em casa, vocês procurem abrir o vídeo e procurar fazer um print para poder ver a letra. E vão cantando também, assim, apontando com o dedo, assim, na letra, olhando bem para a palavra, que vocês imaginam como isso ajuda na aprendizagem e também na pronúncia das palavras, né? Isso favorece muito ao aluno e ajuda muito também na prolação, quer dizer, na pronúncia das palavras, tá? Chegou a hora de nós vermos se fizemos direitinho, hein? Bom, eu tenho certeza que eu vou fazer direitinho, porque para que vocês corrijam também acertadamente, tá bom? Então vamos lá. A palavra 1 era a palavra galo. Desta coluna à direita, onde será que esse 1 tem que entrar? Vai ter que entrar dentro dos parênteses que tem a palavra galinha, né? Então, vocês colocaram 1 na frente da palavra galinha, ficou assim. Depois, a palavra 2 é a palavra cavalo. Qual é o feminino de cavalo? Égua, né? Colocaram 2 aqui embaixo, não foi? Égua. Então, não vamos esquecer. Todo mundo já sabe, porque vocês já são grandinhos. Mas, sabe, a minha preocupação com essa atividade não é somente ensinar gênero das palavras, mas também ensinar a escrita, com todos os detalhes pormenores que cada palavra, às vezes, exige que seja colocado, né? Como no caso de égua, não é? Tem que ter um acento agudo no E, tá? Para ficar égua. Palavra 3 é a palavra bode. Mas o feminino de bode qual é? Cabra. O bode e a cabra. Então vamos procurar a palavra cabra. Depois vem a palavra boi. Essa é fácil, né? Quem é que não conhece, né? A fêmea do boi, né? Vaca. Então, dentro do parênteses, ao lado da vaca, vamos colocar o 4. A palavra 5 é a palavra leão. Qual o feminino de leão? Leoa. Leoa. Sem tio, sem nada, porque não faz nenhum som anasalado. Leoa. Então não precisa, né, de tio. Depois da palavra leão vem a palavra cão. Cão, feminino de cão é cadela. Então, a palavra cadela é logo a primeira da coluna seguinte. Então, vamos colocar o numeral 6. Depois vem a palavra leitão. Abaixo de cão vem leitão. Feminino de leitão qual é? A palavra leitoa. Então, ao lado da palavra, nos parênteses ao lado de leitoa, vamos colocar o numeral 7. Depois vem a palavra marreco. Feminino de marreco é marreca. Então, vamos colocar o 8 nos parênteses ao lado de marreca. Depois, 9, palavra rato. Feminino de rato é rata. E a última palavra 10, palavra pombo. Feminino de pombo é a palavra pomba. A seguir, vocês vão verificar
essa folha, fazer o download, porque vai ser o dever de casa junto com esse quebra-cabeça aqui, tá? E isso aqui, vocês já fizeram o loto 1 e hoje eu estou passando o loto 2, que é o seguinte: nesta coluna estão as palavras que deverão ser recortadas, né? Vocês vão fazer o download da folha, tem que imprimir. Ou então, se vocês não puderem, pelo menos copiem essas palavras que estão nessa listagem aqui, nessa coluna, onde estão colocadas 12 palavras, que são, nós vamos ler agora, ó, leão, que vocês já leram, já escreveram, depois botão, depois televisão, essa palavra que é a mais difícil de todas, não é? Aqui eu quis colocar também a palavra televisão, porque, como eu falei para vocês, que essa letra que faz S é uma letra complicadinha, aqui, olha, vocês vejam, ela está fazendo o som Z, fraquinho. Por que ela está fraquinha? Porque ela está entre vogais também. É a mesma situação daquela, essa, quando ela está entre vogais, ela fica fraquinha, então ela fica, essa, que é que apresenta assim, como se estivesse fazendo uma sinalização, né? Quando ela fica fraquinha, ela faz o barulho assim, zzz. Por isso que eu coloco assim, dever de casa. E, por exemplo, casa, visita, casaco, asilo, né? E as palavras, quando ela aparece entre vogais, ela nunca vai fazer s, ela nunca vai ficar forte, s, sinalizando nada, ela vai ficar z, tá? Então, televisão. Aqui, depois mamão, depois pão, depois camarão, a seguir avião, depois peão, depois melão, sabão, violão e limão. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu coloco que eu também, pelo meu celular, eu observo que às vezes não fica muito nítido para vocês copiarem. Mas eu acho que todo mundo sabe, mas nunca é demais repetir. Se vocês estiverem encontrando dificuldade para copiar, então vocês passem para a tela grande. Assim, à direita tem feito um quadrinho, assim à direita da figura, ou da cena, do que for, ou da palavra, tem assim um quadrinho. Aí vocês clicam ali que a câmera, como eu digo, a tela vai ficar na horizontal e vai ficar maior, para que vocês possam enxergar melhor as palavras, porque nem sempre fica muito nítido, né? Eu sei que todo mundo sabe disso, mas nunca é demais repetir, né? O dever de casa vai ser copiar essas palavras e quebrar a cabeça para resolver essas aqui, esse quebra-cabeça. Se vocês não conseguirem, não tem importância, porque na próxima aula eu vou ensinar para vocês o macete que vai facilitar em muito a decifrar esse tipo de quebra-cabeça, tá bom? Então me aguardem, próxima aula vai ter essa novidade também, tá bom? Bom, minha gente, eu falei com vocês que nós iríamos, no final da aula, eu ia explicar melhor aquele versículo que na aula passada foi citado, que estava acima da figura do neném e que dizia assim: aquele que está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse é um versículo bíblico que se encontra no livro de Coríntios, na carta de 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Mas vocês podem estar perguntando, o que é uma nova criatura? Aquele que está em Cristo, o que é estar em Cristo? É o seguinte, gente, quando nós conhecemos e temos notícias sobre o que Jesus veio fazer aqui na Terra,
qual o papel de Jesus aqui no mundo, é impossível que nós fiquemos insensíveis, né, a tudo que nós ouvimos, porque Jesus ele veio trazer o amor, ele veio nos ensinar a sermos diligentes, não é? Sermos humildes, estarmos sempre preparados para ajudar as pessoas, para ensinar coisas boas, não é? E então, quando nós ouvimos isso, é impossível que nós não fiquemos sensibilizados ou não queiramos seguir esse exemplo, né? Infelizmente, não são todas as pessoas que querem seguir o exemplo de Jesus. Há pessoas que nem gostam de ouvir falar de Jesus, né? Falar de Deus tudo bem, mas falar de Jesus logo se discordam. Há até quem diga que Jesus não existiu, embora toda a história da humanidade comprove a existência de Jesus, a história, a contagem do tempo, né, em que a humanidade vive está marcada pela expressão antes de Cristo e depois de Cristo, né? Então, Jesus foi uma figura, foi uma pessoa que marcou a história da humanidade. Então, estar em Cristo, ser uma nova criatura, é a pessoa na sua mente dizer assim, eu quero deixar para trás as coisas que eu fazia e que entristecem o meu pai, a minha mãe, ou coisas que prejudicam aos outros, que não têm nenhum significado. Eu não quero mais ser assim. Então, é mudança de atitude, mudança de hábitos. E então, quando nós nos propomos a mudar as nossas atitudes, os nossos hábitos, o nosso modo de falar, o nosso modo de pensar, de agir, tirando os maus pensamentos, sabe? Tirando os maus sentimentos também, por exemplo, inveja, não é? As pessoas que desejam mal ao outro simplesmente porque o outro tem aquilo que ele não tem, não é? É diferente dele, tem outras atitudes. Então, quando a pessoa cai em si e vê isso, a pessoa está passando por uma transformação. E também quando vê que a maneira de caminhar é diferente do que as leis de Deus ensinam, que as leis dos homens não admitem, reprovam e condenam e punem. Então, a pessoa vai mudando o seu modo de ser. Então, ser uma nova criatura é buscarmos a cada dia melhorarmos os nossos padrões, né, de vida, o nosso comportamento. Mas, à luz da Bíblia, ser uma nova criatura também, em ser uma nova criatura em Cristo, é passar a crer que Jesus realmente é o Filho de Deus, crer que realmente Jesus, ali na cruz, ele não foi fazer uma encenação, ele foi ali com uma missão, a missão de pagar, de substituir, não é, a atitude errada que o primeiro homem cometeu, apresentou, quando desobedeceu a Deus. Na próxima aula nós vamos ver, na letra que nós vamos, aqui vai sequência a essa, né, que é a letra do nenenenene, que é também de novo nascimento, nova criatura. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, sobre a obediência, que é uma coisa que todo pai, toda mãe espera de um filho e que também Deus espera das suas criaturas. Se Deus é bom para nós, nos dá aquilo que nós necessitamos para sobreviver, porque nós vamos entristecer o coração de Deus, né? Então, eu quero falar para vocês isso, que ser uma nova criatura é buscarmos a cada dia tirarmos as coisas que nós observamos que não fazem bem para os outros, que entristecem aos outros, que fazem mal para nós mesmos, e tomarmos
atitudes diferentes, procurando melhorar as nossas marcas, os nossos padrões. Então, na aula de hoje, nós vamos terminar essa aula de hoje cantando uma música que ela tem dupla finalidade, falando sobre aquele que está em Cristo, mas com a finalidade de apresentar também o próximo fonema que já vai entrar daqui a pouquinho e que vocês vão observar várias vezes a repetição dessa sílaba, que na realidade é um dígrafo, e fala sobre aquele que está em Cristo, aquele que está com Cristo, porque quando a gente resolve estar em Cristo, olha que coisa linda, Cristo vem ficar conosco. Então, nós não só estamos em Cristo, mas também vamos ficar com Cristo em nós, esperança da glória, né? Da alegria, da satisfação, da paz, que só Ele pode nos dar. Então, a melodia diz assim: aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá, viverá, viverá. Porque tu estás comigo, praga alguma me alcançará. Porque tu estás comigo, eu não temerei. Porque tu estás comigo, mal algum me virá. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá, viverá. Ai, gente, não é bonitinho? Eu acho que vocês gostaram, né? Bom, o que acontece é isso, a realidade, e que a gente não pode deixar de falar, é que Cristo faz a diferença na vida de todas as pessoas, né? Por isso, eu estou sempre colocando assim alguma musiquinha. Pensa, eu não estou preocupada em ensinar religião. Se alguém disser para vocês, estou querendo ensinar religião, não estou não. O que eu estou querendo é realmente passar para vocês a notícia de que a gente pode ter uma vida de alegria, uma vida de paz, quando Jesus está conosco. E é isso que nós devemos querer para nós, né? Termino por aqui, desejando que vocês façam, pedindo para que vocês façam download das folhas, façam dever de casa e estejam presentes na próxima aula. Não deixando também de dar o like e compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com quem vocês puderem, tá? Fiquem com Deus, um beijinho e até a próxima. Tchau!